Bom, a gente vai dar continuidade, né, na nossa aula de terça-feira. A gente falou sobre crença, né? Uma outra coisa importante que vocês já identificaram nos exemplos anteriores é o conceito de objetivos, ou goals em inglês, né, em si. O objetivo é considerado o que a gente chama de estado, né, que aquele agente deseja atingir. O objetivo, ele tem dois tipos, mas mais utilizados, esse de achievements, que é o que a gente chama de, é o objetivo a ser atingido, né, de um determinado estado que ele deseja para aquele agente. O objetivo de teste, que ele faz resgatar a informação, principalmente quando a gente se baseia na crença. Como a gente não tem uma base de crenças muito grande, a gente não consegue utilizar ele muito. Porém, é possível que vocês utilizem se aquela crença estiver na memória daquela execução que vocês estiverem fazendo, tá? Os objetivos, como ele tem essas características, onde, se vocês notarem, a gente sempre vai ter, quando a gente fala de objetivos iniciais, lembra que ele vai estar lá no início, né, do meu código. Ele tem sempre a característica de começar com exclamação e terminar com um ponto final. Então, são objetivos que ele vai tentar alcançar. Então, quando você escreve isso daqui, mais abaixo vai ter um detalhe desse que ele vai virar o que a gente chama de plano, porque são estados que ele quer se encontrar, porém eu vou ter que detalhar como conseguir isso. Então é como se ele fizesse uma chamada, né, detalhada de uma função, de ações mais abaixo. Então, quando às vezes você vê esse start aqui, você vai identificar que ele sempre vai ter um detalhamento mais abaixo, né, mais descrito esses objetivos, né. Então, todo objetivo, ele começa com a interrogação, né, e sempre vai terminar com um ponto final. Não se esqueçam do ponto final. Outro detalhe, se vocês perceberam, sempre é começando com minúscula, não pode começar com a letra maiúscula, tá? Então, são características importantes que vocês não podem esquecer. A outra característica é que a gente fala, né, por exemplo, um exemplo aqui, a gente colocou Big Brother, né, eu tenho o conceito, né, dele startar, né, ele tem dois estados, né, que ele vai iniciar, né, que é o start, e o think, que é o pensar, né. Então, eu tenho dois objetivos que ele vai ser alcançado, e aqui eu tenho mais ou menos o detalhamento. Aqui é uma crença, né, aqui ele vai estar os dois objetivos iniciais. Percebam que, igual eu falei para vocês, se você tem um objetivo aqui em cima para ele alcançar, vocês sempre vão notar que ele tem uma descrição desse objetivo, que é o plano de ações que eu vou ter para conseguir chegar nesse objetivo que eu determinei. Percebam que o detalhamento dessas ações sempre vão começar com um sinal de mais. Ele faz o exclamação, né, start, né, e é uma característica dele. A gente vai falar também mais para frente dessa característica do plano, né, como você detalhar. E aqui, toda vez que você tem essa característica, ó, você separa que os planos de ações sempre vão estar com esse sinal, né, de menor e tracinho, e fazer, por exemplo, um ponto print. O ponto print a gente vai utilizar bastante, porque como a gente não tem um sensor, um atuador externo, nem nada programado, então a gente vai usar bastante o conceito do print para falar o que está acontecendo, né, para falar e mostrar via console. Aqui também um detalhamento, percebam do mais aqui no caso, você tem um detalhamento desse segundo plano, né, então ele tem um detalhamento dele aqui, sempre com mais. Então, só exclamação, quer dizer que são objetivos iniciais, que eu estou falando para ele seguir, para ele executar, então ele vai e procura o detalhamento desses planos ali. Um detalhe importante, que se vocês notaram aqui, percebam que eu tenho uma outra exclamação aqui, quer dizer, ele está mandando, o que seria isso? Ele está mandando voltar para esse mesmo objetivo, o que vai me gerar o que a gente chama de
loop, né? Porque se eu estou mandando ele voltar nele, ele vai ficar nessa recursividade. Nesse caso aqui, ele entraria num loop infinito e não pararia, né? Então, e não estaria mostrando nada da tela, porque eu não mandei imprimir. Então, eu vou mostrar um exemplo mais à frente. O console, né, quando a gente executa, né, ele, então, a tela parece que vai desbotando com o tempo o negócio. Mas aqui é o sample, e no caso, o nome dos dois agentes, né, o Big Brother, e ele mostrando o Hello World, e o Big Brother também mostrando o Hello World. Então, ele faz a base de crença, que na verdade eu não usei ela para nada, mas ela estava lá, né, adicionada, e percebam que o plano, né, que vai ser executado. Como eu mostrei para vocês que existe um loop, né, ele vai ficar executando esse plano várias vezes. Ele vai sempre selecionar esse evento. Como eu detalho esse plano, né, quando ele faz o detalhamento dele? São características importantes, né, toda vez que você tem esse conceito de partes, né, que ele coloca, ele tem o que a gente chama de trigger event, que é o nome dele, separado por esses dois pontos. Depois desses dois pontos, você tem o que a gente chama de contexto. Quem é esse contexto? Contexto vai ser a parte principalmente quando a gente fala, lembrando o algoritmo tradicional, a condição que ele vai fazer para executar aquilo. Então, aqui, por exemplo, vocês vão encontrar as crenças que você tem daquele estado para ele continuar. Percebam que a maioria sempre está esse true. Esse true quer dizer enquanto aquilo for verdadeiro. Então, a ideia dele de execução é que não tem nenhuma crença que eu vou ativar aquele plano. Mas se você quiser colocar uma condição para ele, vocês vão escrever sempre dentro dessas crenças. Depois ele é separado para o sinal de menor e o tracinho, e o body em si, que seria minhas ações, né? Onde estariam todas as minhas ações. Lembrando, novamente, que o detalhamento de um objetivo, nesse caso, ele sempre vai começar com o mais, né, e a exclamação. E ele tem algumas características, isso daqui detalha, por exemplo, que eu estou falando de quem é a origem daquela informação, que eu posso detalhar isso, especificar de quem é, mas não se preocupem com isso, que não é obrigatório. Outro detalhe que também não é obrigatório, você não precisa ficar escrevendo dois pontos true, você simplesmente pode só escrever essa informação aqui e já ir direto para esse símbolo, né, de menor tracinho, e escrever as condições. Um detalhe dentro dos planos, você sempre vai ter, entre uma linha e outra, ponto e vírgula, tá? Você vai separar as linhas usando ponto e vírgula. Quando eu terminar, eu uso o ponto final, sempre, tá? Aqui nós temos alguns comandos que nós vamos aprender, o ponto send é um deles, né? E outras características de comandos que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Então, aqui, esse cara, no caso, é o nome do evento, então, importante, do objetivo, né, que você pode ter. Outro detalhe importante, que você pode ter vários objetivos, né, igual eu mostrei anteriormente, você tinha 2, mas você pode ter vários. O contexto são as condições que você vai estar, as crenças, né, para ele ser ativado ou não. Ele geralmente usa o true, mas não necessariamente é obrigatório você colocar o true, ele o executa só para manter a característica mesmo do sistema. E o body em si, que seria essa parte do texto. Lembrando que o body começa exatamente depois que você digitar esse tracinho, e ele vai encerrar quando você der o ponto final. Assim como qualquer linguagem de programação, vocês vão ter que ficar atento a isso, tá? Então, são características que vocês têm que se preocupar, tá? Aqui eu tenho um exemplo onde eu vou demonstrar, né, principalmente, como funciona um contador, tá? Então, eu tenho uma crença, onde eu falo que meu count começa com o valor 0, né, em si, se vocês notarem aqui, count 0. Lembre que eu falei para vocês que eu estou simulando, nesse caso aqui, é só mesmo para vocês terem uma ideia de como funcionaria um loop, no caso
quando a gente fala em sistemas multiagentes. Eu vou mostrar alguns exemplos matemáticos, só mesmo para vocês entenderem como que funcionaria. Mas a ideia é a crença inicial, que geralmente vocês vão ter que colocar, e eu tenho 2 objetivos que ele quer que siga. Um objetivo start e um objetivo pensando. Por que são objetivos que eu tenho que seguir? Porque ele só está com a exclamação e fecho sempre com o meu ponto final, tá? Não pode esquecer dessa característica, dessa formalidade. Quem é esse meu plano start? Eu vou detalhar ele aqui embaixo. O start, quer dizer, se ele for true, né, quer dizer, ele tá detalhando ele, eu vou só fazer um print e falar iniciei. Uma mensagem de console simples, iniciei. Não se esqueçam do ponto final, quer dizer que aquele plano encerrou. Aí eu tenho um outro plano chamado think, que ele vai ser detalhado. Percebam que ele é detalhado de 2 formas diferentes, olha aqui. Quer dizer que eu tenho 2 características dele. Eu tenho um plano, né, um triggering que detalha esse objetivo de pensando de 2 formas diferentes. Com uma crença detalhada aqui, que seria o meu conte lá de cima, e quando ele não tem nenhuma crença, quer dizer, se essa crença não for atendida, ele cai aqui. Eu gosto sempre de deixar essa opção, né, de falar assim, eu não tenho nenhum plano válido, então eu coloquei assim, vou dar um print comum, 100 eventos para executar, terminei, né. Essa é a característica dessa função objetivo, mas se vocês notarem, quando você coloca aqui o count 0, eu tô falando que o pensando, né, se vocês substituírem, o valor dele é 0, né, esse I maiúsculo significa que é uma variável, então, quando vocês usam uma palavra com maiúsculo, você está falando que é uma variável. Então, o que você está fazendo aqui? Você está falando que o count I, que na verdade é o count 0, né, e o I é menor que 10, então o I é 0, então o 0 vai ser menor ou igual a 10, então o que vai acontecer? Ele vai imprimir a palavra pensando. Quando ele imprimir a palavra pensando, o que significa esse menos com mais aqui? Esse menos com mais, ele vai remover aquele cara que estava escrito conte 0, né? Que estava escrito lá conte 0, e agora ele vai falar que o conte não é mais 0, que o conte, ele vai adicionar a crença de conte, perdoem o negócio, 0 mais 1, 1. O que ele está fazendo? Eu estou fazendo uma manobra onde eu removo a crença de conte 0 e adiciono uma crença que conte I mais 1, quer dizer, 0 mais 1, 1. Então, o que ele está fazendo? Ele adicionou, atualizou a crença que conte não é mais 0, que conte é 1. Percebam que eu estou trabalhando só com o que está dentro do meu parênteses. O predicado do conte, a palavra conte, continua persistente ali. E toda vez que vocês usam o y mais 1, vocês, em um algoritmo comum, vocês precisavam se preocupar, lembra que eu estou com a palavra y, né? O i é mais 1, o i mais 1, no caso, você teria que falar i recebe i mais 1. Nesse caso, automaticamente, ele vai substituir e o conte vai valer 1, né, no caso, ele vai fazer. Aí, lembra que eu falei para vocês que você fez uma recursividade, quer dizer, você chamou aquela função de novo, então ela vai voltar aqui. Quantas vezes ela vai voltar? Até ele atender essa recursividade aqui. Nesse caso aqui, ele não vale mais 0, ele vale 1. Se ele vale 1, ele vai pegar 1 menor ou igual a 10, continua, aí ele vai escrever a palavra pensando e vai fazer a atualização do conte e vai fazer. Que horas que ele vai parar? Ele vai parar quando for menor ou igual a 10. Então, enquanto ele não parar, enquanto essa crença for verdadeira, ele vai fazer a execução. É 10 agora. Ele vai pegar e vai falar assim, 100 eventos para executar. E ele para ali.
Então, são características, né? Eu vou terminar aqui só um pouquinho e vou mostrar para vocês a execução dele. Só um pouquinho. Só tirar aqui na tela. Eu dei o nome desse projeto de pensador, né? Peraí. Vou compartilhar a tela que eu mostro completamente. Percebam que é a mesma tela que eu vou executar aqui, onde eu tenho o meu count 0, né? Eu vou definir as duas, né, características. Esse start só mesmo para falar que eu iniciei, ele sendo executado, e depois eu falei, ele vai fazendo essa recursividade. Percebam que eu coloquei aqui a execução, né, dele, ele vai executar quantas vezes, ele vai falar isso pensando quantas vezes forem necessárias. Eu vou fazer a execução aqui, só para vocês visualizarem. Quer dizer, iniciei, que é o primeiro aqui dali, ele vai pensando, quer dizer, ele vai fazer as 10 vezes ali, né, que foi contada, né, 10 ou 11, né, porque ele colocou o igual ali, e aqui ele vai parar, quer dizer, ele vai fazer isso aqui 10 vezes, e depois ele vai falar, bom, aqui já me atendeu, eu tenho alguma mais opção do pensando? Ele tem, esse aqui quer dizer que não tem nenhuma condição, então ele vai escrever 100 eventos para executar, terminei. Então, toda vez que você coloca, que você executa esse projeto, no caso, esse pensando, você está fazendo uma recursividade dele mesmo, de uma maneira bem simples, né? É só mesmo os protocolos da linguagem, né, de semântica mesmo, que a gente vai estar utilizando, que você vai detalhar. Então, aqui é a minha crença inicial, aqui meus objetivos iniciais, e aqui são os detalhamentos dos meus planos que eu vou estar executando. Então, são características bacanas, importantes, que vocês podem fazer e trabalhar com isso. Um outro exemplo, bem interessante também, que são, eu falo casos clássicos, né, toda vez que a gente fala, né, do conceito, né, por exemplo, eu tenho um projeto, por exemplo, vou fazer uma tabuada, né, aqui, onde eu tenho, no caso, o objetivo, né, em si, né, e percebam que eu tenho já a minha ação. Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu tenho aqui, percebam que eu já posso criar, por exemplo, igual eu vi anteriormente, eu fiz uma crença, e essa crença foi passada. Nesse caso aqui, percebam que eu já fiz um objetivo, chamado tab, e eu passei 2 números, percebam que eu posso trabalhar com 2 números ali. Tab, no caso, 11 e 10, eu passo esses 2 valores, a minha condição é que o x tem que ser menor ou igual a 0, né, no caso, maior ou igual a 0, desculpa, e ele vai fazer a recursividade. Percebam o que ele vai fazer, ele vai tirar um valor daquele x, por exemplo, ele vai falar assim, x menos 1, e ele vai fazendo aquela informação. Essa informação, ela vai ser atualizada, e ele vai fazer a impressão no print mesmo, igual vocês faziam lá, quando a gente falava, né, de algoritmos, a gente poderia fazer o cálculo diretamente no print, então ele vai pegar, fazer o cálculo e imprimir. Ele faz, no caso, esse conceito, né, de impressão, né, onde ele vai imprimir todos aqueles valores de uma maneira simples. Como eles são exemplos clássicos, né, que vocês, na verdade, eu falo que o JSON não foi feito para ficar fazendo cálculos, mas é mesmo para vocês entenderem
como seria aquele funcionamento daqueles exemplos clássicos que vocês já trabalham, entendeu? Então, é muito importante, toda vez que a gente fala, né, desse conceito, é você trabalhar conceitos clássicos da programação. Tem um outro exemplo também, que é do projeto par e ímpar, deixa eu ver só. Também, que é um outro projeto onde eu quero saber se o número é par, se o número é ímpar, onde eu tenho, novamente, eu percebo que eu não tenho a crença, eu já chamo um objetivo, né, um objetivo para ele alcançar, defino aqui ponto print par, né, que é o nome do meu objetivo, e detalho ele mais abaixo. Meu print par aqui, ele recebe N, porque eu vou falar assim, o valor dele vai ser absorvido aqui, porque eu falei que era 15, ele substitui automaticamente. Percebam que aqui eu tenho um outro objetivo que chama dois detalhamentos abaixo, né, onde ele vai passar mais um número para esse objetivo abaixo. Aqui seria par 15, né, e no caso, o valor de F. O F, nesse caso aqui, vai ser a resposta que eu tenho da minha pergunta. Por exemplo, eu falei 15, né? Ele quer saber se é par ou ímpar. O F vai ser a resposta daquilo. Então, quando ele vem aqui, imprime, no caso, ele vai imprimir a resposta. Então, ele vem aqui, faz a consulta e depois volta na função. Percebam que aqui ele está chamando, mas eu não terminei ainda. Então, ele vem aqui, faz a verificação, em qual dos dois ele se encaixa, e faz o print. Percebam que o print é feito nesse objetivo de cima. Então, o que ele vai fazer aqui? Par NF, né, no caso aqui, ele vai mandar o N, 15 mod 2, lembrando que o mod é a mesma função que vocês conhecem, né, quer saber se o resto é igual a zero, ou ele pega o resto daquilo, né, então se o resto daquilo for igual a zero, quer dizer que o F, que é a minha resposta, vai ser par. Então, ele vem aqui e faz a crença que o F é par. Ah, não, mas o E não vai cair nessa opção, professor, porque 15 mod 2 não é igual a zero, é maior que zero. Então, ele vem aqui e fala que F é ímpar. Então, são informações que ele vai trocando, formas e manobras de você programar, né, a informação. Percebam que ele só faz 15 ímpar, né, no caso. Aqui aqui, vamos lá, eu vou colocar aqui, por exemplo, 14, só para testar, e você mudaria o número ali. Só uma simples consulta, né, só para vocês entenderem o funcionamento, né, percebam que aquelas condições que vocês viam vocês trabalhavam no conceito da linguagem é da mesma forma, só que tomem cuidado, porque aqui vocês têm duas opções e depois ele vai voltar aqui para fazer a impressão. Ah, professora, posso fazer a impressão aqui dentro desse? Posso, pode fazer sem problema nenhum, só teria que reestruturar, tá? Uma tarefa que eu deixo para vocês é fazer, no caso, se um número é divisível por 3 e 6, em cima dessas mesmas características. Lembrando só que vocês têm a opção, né, no caso, de esse código, não se preocupem que está lá no Moodle. Não se esqueçam, né, que vocês vão ter que criar novamente, igual a gente mostrou na aula passada, criar o projeto, né, dar o nome do agente. Quando você criar o agente, você vai detalhar o seu código dentro sempre do agente, tá? Então, são características, né, importantes toda vez que a gente fala, né, e trabalha com esse conceito. Um outro exemplo muito clássico, né, que a gente pode trabalhar, que deixa qualquer doido até numa linguagem normal, é o conceito do fatorial, né? Opa. Eu deixei aberto. Peraí, eu não abri o projeto.
Não, estou abrindo errado, peraí. Deixa eu abrir o projeto fatorial, estava abrindo só os arquivos do agente, por isso que ele estava dando errado. Então, aqui eu criei, né, o projeto, né, eu criei o nome do agente, agente fatorial 2. Lá, detalhando esse agente fatorial, percebo que eu não tenho nenhuma crença, eu tenho um objetivo, eu estou mandando ele seguir esse objetivo e passando esse valor, tá? Então, toda vez que, nesse caso aqui, você tem a impressão, por exemplo, imprimir um fatorial de um número, você sempre vai ter o conceito da recursividade, sempre que a gente trabalha esse conceito. Então, você tem esse objetivo a ser seguido, e eu passo um valor. Esse valor vai ser trabalhado, substituído, nesse caso, por N, e ele vai imprimir o fatorial bem parecido com o que a gente falou anteriormente, onde eu passo esse valor de N, né, que foi recebido através do objetivo, que ele vai receber do objetivo a ser seguido, e ele vai ter uma resposta que também é o nosso F também. Você pode escrever R de resposta, se vocês acharem mais simples, tá? Isso são variáveis que a gente dá um nome. Só para ser mais rápido, eu coloquei esses valores. Esses aqui são variáveis que ele vai ser substituído pelo valor real. Então, ele vem aqui, fatorial, chama quais são dois fatoriais que eu tenho ali, que tem duas condições, onde eu falo que quando ele no caso, quando o meu N é igual a zero, ele vai só responder que se o N é igual a zero, quer dizer que o fatorial dele é 1. Se o N, né, no caso, for maior que zero, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a recursividade e multiplicar, e multiplicando, diminuindo, multiplicando, como qualquer fatorial executa. Então, ele faz a execução, né, e ele guarda só a resposta final, eu não estou fazendo a impressão do fatorial dele sendo executado. Se vocês quiserem, é só vocês irem fazendo a impressão para vocês visualizarem. A essa impressão aqui ele chama, né, percebam que ele mandou para cá, em qual que vai se encaixar nesse caso aqui? Ele vai se encaixar, no caso, não vai se encaixar nessa primeira, porque o N não é igual a zero, né? O N é 4, só fazendo uma substituição. Então, o N vai ser maior que zero. Se o N é maior que zero, ele vai fazer o fatorial. Então, N vai diminuir 1, né? E ele usa um detalhe importante. Percebam que aqui ele já usa uma outra variável chamada de F1, porque o F já está sendo utilizado anteriormente, você já está utilizando, então, para você fazer esse cálculo e também para não sobrescrever o valor que você já conhece, que seria a resposta, ele utiliza o F1. E esse F1, ele vai sendo atualizado, você vai calculando e a resposta vai ser colocada. Por exemplo, para eu falar que é zero, eu vou aqui, imprimir, ele vai falar fatorial, né, de 0 é 1. Isso, tá. Agora, se você quiser, por exemplo, um detalhe também importante que vocês podem às vezes ficar, eu quero fazer, professora, de um valor alto, tá? Um valor alto vai complicar um pouquinho mais a vida de vocês, porque, não de vocês, mas do Jason, porque ele não visualiza, não é para ser esse tipo de cálculo, tá? Ele faz, porém, e você pode ter problemas se você colocar um valor muito alto, tá? Então, esse fatorial, por exemplo, de 10 é esse valor. Então, você tem aqui características, né, de estar utilizando para conceitos, vamos dizer assim, que vocês já trabalham. Por exemplo, desse fatorial, vocês podem tentar fazer um exemplo, né, fica o desafio também, para vocês executarem a tabuada. Então, substituir, né, para fazer a tabuada que eu mostrei anteriormente para vocês, tá? Então, são formas de recursividade para vocês brincarem com a recursividade, né, do plano ali, do objetivo, para você trabalhar ele de uma forma interessante. Então, esse seria o agente fatorial.
Um agente também que eu gosto de brincar também é o Fibonacci, né? Que é um clássico também, quando a gente fala nesse caso aqui ele está substituindo. O conceito, né, do Fibonacci, também muito parecido com o que vocês visualizaram, lembrando que, como o Fibonacci tem umas características diferentes, né, ele vai falar assim, se n for igual a 0, a minha resposta é 1. Se o n for igual a 2, a minha resposta é 1. Se o n for maior que 2, aí ele vai fazer o cálculo de Fibonacci em si, onde ele vai pegar sempre o valor anterior, né, que matematicamente a gente falando, trabalhando em si, e vai somando essas características para ele ir trabalhando e mostrando a resposta. Eu quero mudar o valor. Um detalhe importante é que quando a gente fala a gente está mexendo, né, com esses cálculos matemáticos, não colocar valor alto, o número da série de Fibonacci, esse número é 1, e o valor vocês vão sempre alterar, nesse caso aqui, não existe aquele conceito de leitura, você digitar um número, você vai ter que adicionar sempre direto no código, você não tem como fazer isso externamente. Então, aqui ele vai mostrar, né, o valor, né, e a execução em si. Lembrando novamente que esse código, aqui eu só estou fazendo a impressão dele, né, aqui dentro, igual eu falei para vocês, vocês podem tentar fazer a impressão para ver o que está acontecendo. E outro detalhe também que vocês podem usar o Mind Expector para ver o que está acontecendo. Variável, gente, não, variável, tudo é variável, tá? Então, são valores. E esse caso aqui, esse F está me auxiliando a mandar a resposta para esse cara aqui de cima, para eu imprimir a resposta. Posso responder direto aqui? Assim, posso fazer a impressão da minha resposta dentro desses objetivos aqui de baixo? Pode, sem problema nenhum. Então, em vez de, às vezes, esse print tá aqui, você pode, para não dificultar tanto, ter que devolver essa resposta aqui, vocês podem, por exemplo, imprimir aqui, sem problema nenhum. Só é que, dessa forma, vocês fazem repetido, né? Você vai ter que escrever esse print aqui, você vai ter que colocar ele aqui, aqui e aqui. Então, você tem que repetir ele muitas vezes. Então, uma forma de não repetir seria não colocar aqui em cima, tá? O conceito de Fibonacci mesmo é você sempre pegar um termo anterior e ir multiplicando com o termo anterior até você ter o valor, né, de resposta, né, daquele termo, e você ir fazendo a soma daqueles valores, né, em cima daquilo. Então, o Fibonacci, ele vai fazendo essa recursividade aqui. São formas de demonstrar a recursividade do programa. Mas, assim, nós temos, por exemplo, alguns eventos, algumas características que são importantes. Por exemplo, você está adicionando um plano, você adiciona usando mais, né? Então, são características importantes, principalmente, e simples. Tirando essa forma de usar, executar, deixa eu abrir. Esse exemplo é um exemplo mais simples, tá? Onde ele vai permitir, se vocês notarem, ele faz o conceito, né, de exclusão, né, esse aqui não é esse que eu queria um mais simples, mas eu não vou achar ele. Deixa eu só achar um exemplo aqui. Não estou, cadê? Esse projeto que eu queria abrir mais simples em si, para mostrar menos características. Mas
O que é esse projeto? Eu tenho, né, um objetivo, no caso de latir, e vocês percebam que eu tenho um detalhamento de vários planos, onde você pode notar, esse aqui é um exemplo mais simples, porque você definiu um conceito de latir, e onde você tem esse tipo de plano, você vai fazer a impressão, né, de um sniff aqui, e ele chama um outro plano, que está detalhado aqui, percebam que não tem condição, você não vê a condição de crença aqui, né? Então, você tem essa característica, onde você manda, né, um objetivo de latir, ele faz uma impressão de um sniff e chama um outro plano. E olha aquele objetivo do tipo de questionamento, né, de pesquisar, né, por exemplo, o que ele quer saber aqui? Ele quer saber qual que é aquela informação, quem é X, né, quem que é o nome, né, então ele vai e fala X, né, que eu tô falando o nome da minha variável chama Bob, então aí ele deu o valor fixo para ele, e ele adicionou uma crença, né, falando que o nome, né, do cachorro é Bob. Percebam que ele faz todo o detalhamento, a adição de crença que eu falei para vocês que pode ser feita aqui no início, quando ela é feita dentro do corpo de um objetivo a ser alcançado, ou um questionamento, ele sempre vai ser feito assim, mais cachorro X. Então, você faz essa execução, e ele vai fazer dessa forma. Ele vai, deixa eu, ele faz a execução aqui, ó, do sniff, né? Aí ele chama o objetivo e ele faz pergunta do Bob. Aí ele faz a pergunta quem é o cachorro, né? Qual o cachorro, qual que é o nome dele? E ele faz a impressão, né? No caso, ele vem aqui, faz a atribuição, adiciona a crença que o Bob é um cachorro. Aí ele faz a impressão. Eu encontrei Bob, que é o nome do X, do valor de X que eu coloquei ali. Percebam que ele volta, né, para cá, né, no caso, e imprime, né, no caso, o X. Lembrando que ele só vai imprimir esse valor de X porque eu fiz um questionamento aqui. Porque vocês estão imprimindo aqui, ó, depois do questionamento, porque esse questionamento foi feito e o valor está atribuído aqui. Então, ele sabe qual é o valor, porque nessa atribuição aqui ele foi feita. E ela foi feita e você consegue só fazer esse print X que está mostrando ali, por causa desse detalhamento, dessa questionamento que você adicionou ele aqui, tá? Isso aqui é a adição de uma crença dentro de um plano, sendo de questionamento ou sendo de objetivo a ser seguido, você sempre pode fazer. Percebam que eu gosto sempre de colocar, trabalhar, né, com um print para saber aonde você está, em qual plano você está sendo executado, em qual plano você está trabalhando. Agora, se você quer remover uma crença, quer retirar algum tipo de crença, você simplesmente, em vez de colocar mais cachorro, você retira a crença usando menos. Da mesma forma que você adiciona com mais, você remove qualquer crença com menos. Lembra que eu mostrei anteriormente um sinal de mais e menos junto? Quer dizer, o mais e menos junto, você retira aquela crença e adiciona uma atualizada. É muito utilizada principalmente quando vocês querem mexer com aquele contador, igual eu mostrei para vocês anteriormente, né? Então, a diferença, né, entre da crença para aquele plano em si também é um detalhe importante. Vocês viram que também a gente pode trabalhar com detalhamento de uma crença também, quer dizer, ele não vai ter essa exclamação. Então, não tem problema, mas depende do que você vai estar trabalhando em si. Então, toda vez que você quer ter essa característica, né, de que essa execução aconteça, né, de uma forma correta, né, em si, você pode fazer essas características. Um exemplo bem bacana que eu gosto de, quando eu vou, ainda nessa parte de falando de cão, né, que é bem parecido com esse que eu falei anteriormente. Esse cachorro aqui.
Opa. Aqui estava errado 2, deixa eu só ver se ele está executando. Tá. Esse projeto aqui, no caso, ele mostra, né, a característica que eu mostrei anteriormente para vocês, de um computador normal. Aqui vocês vão ter as crenças, né, as crenças que existe, né, desse projeto. Aqui você tem o objetivo, né, iniciais, né, principalmente a serem seguidos. E vocês têm o detalhamento desses objetivos. O detalhamento desses objetivos que você descreve lá em cima, ele é feito nessa parte aqui. Quais são as crenças que vocês identificam aqui? Como é crença inicial, o que eu falei para vocês? Vocês vão ter essas crenças descritas sem o mais. Percebam que eu escrevo a palavra fome, toda em minúsculo, e dou o ponto final. Quer dizer, eu tenho a palavra vontade, ponho um ponto final, isso são as minhas crenças. Se vocês debugarem, ir para o inspetor Mind Expector, vocês vão ter as crenças, ó. Quais são as crenças iniciais que estão descritas aqui, ó. Comida 100, estômago 0, sede 100. Então, você tem essas crenças detalhadas ali, que são as crenças iniciais do meu agente. Ele tem, no caso, o objetivo de comer. Esse objetivo de comer, ele é detalhado aqui. Quer dizer, para eu comer, eu tenho que estar com fome. Então, a palavra, né, a crença de fome, ela foi adicionada aqui em cima, quer dizer que ela existe, e o e-comercial mostra o e da mesma forma que vocês utilizam nas outras linguagens de programação. Você tem a fome e você tem, por exemplo, a comida. A comida, se vocês perceberem, a comida F aqui, né, no caso, 100. Aqui seria substituído aqui, você colocaria comida 100, estômago. Qual que é o valor de estômago? 0, né? Então, e o S, ele fala assim, ó, se o S for menor, igual a 100. Então, qual o valor de S? Se eu estou falando de estômago S, então o meu estômago vale 0, que é aquela primeira referência que eu dei para ele. Então, o meu S é menor que 100. A pergunta é, ele vai entrar nessa condição? Então, eu tenho fome, a comida, né, no caso, ele tem comida, né, no caso, então aqui a comida tá 100. Eu não coloquei nenhuma condicional nesse F, né, porque eu tô falando para ele comer, não tenho necessidade, a pergunta é se existe, né, comida ali, se o estômago tá cheio ou tá vazio. Nesse caso aqui, ele vai ser menor ou igual a 100, ele vai colocar o print de comendo, né, quer dizer, ele vai estar comendo. O que acontece? Eu só mandei um print. E o que ele vai fazer lá com a comida? Se ele está comendo, a comida vai diminuir. Então, o que ele vai fazer? Se era 100 menos 1, ele vai para 99. E assim por diante. Ele vai retirando. Por que eu uso mais ou menos? Quer dizer que eu estou atualizando a minha crença. Então, ele vai atualizar. E da mesma coisa, ele vai fazer para o estômago. O estômago lá estava 0, ele vai adicionando aquela informação. A título de informação, eu imprimi o F, né, o valor de F, e imprimi que o estômago, né, o valor que ele está sendo adicionado, no caso de estômago. Percebam que isso daqui é são legendas que eu vou fazer. E outro detalhe que ele fez, que ele chamou aqui, foi o beber. Ele veio, quer dizer, dentro desse plano, eu tenho um plano de beber. Então, ele vai executar isso aqui uma vez e vai chamar esse outro plano, que é detalhado com o beber. Quais são as crenças que ele tem? Quer dizer, ele tem o conceito de vontade, né, que eu falei aqui em cima que ele tem vontade, né, no caso, ele tem essa característica, são detalhes que a gente cria para fechar o plano de uma maneira correta. Quer dizer que ele tem fome, né, também. Quer dizer que ele tem sede, né, no caso, o valor de sede é 100, né, em si, é como se ele tivesse muita sede. E o estômago dele, né, o S, né, no caso, eu tenho um estômago, no caso, não importa se ele tá vazio ou cheio.
nesse caso aqui, o meu K, ele está tomando conta do meu K, que é, cadê? Que no caso é a sede, né? O valor de 100. Então, ele tem que ser maior que zero. 100 é maior que zero, então ele vai fazer. Então, ele faz essa primeira execução, chama o bebê que está aqui embaixo, e o que ele vai fazer, esse cara aqui? Ele vai imprimir uma frase falando bebendo, atualizar o bebê lá, né? No caso, K-1, ele vai tirando essas opções, né? De atualizando aquilo, e ele vai também, no estômago também, atualizando, aumentando aquele valor. Então, ele imprime o valor de K a título só de informação, imprime o valor de estômago a título de informação, e chama uma outra coisa, que é o comer. Então, ele vem aqui e chama o caso comer. Então, são uma função chamando a outra, sempre definindo essas características aqui. Então, eu tenho o estômago S, o S é maior que zero, e aí ele vai falar, estou muito satisfeito, obrigado. E o que ele faz aqui? Coisas importantes. Ele fala, eu não estou mais com fome, então ele remove fome e remove a crença de vontade. Então, quer dizer, elas são excluídas da minha base de crenças. Então, eu adicionei elas aqui e removi porque elas já foram atendidas. Isso aqui é um código, né, todo, né, completo, relacionado à função de crença. Eu vou gravar pequenos vídeos para vocês, mostrando cada projetinho diferente, para vocês irem testando, né, e executando de uma maneira mais simples. Pequenos projetos que a gente tem. Então, aqui, ó, ele vai retirando, ele vai fazendo, ó, percebam que ele fala que ele está comendo, valor de estômago, são detalhes do projeto em si para fazer uma boa execução. O importante, toda vez que a gente fala desse conceito, né, de programação, principalmente orientada a gente e tudo mais, é importante vocês terem esse conceito de crença, que é fundamental, né, que ele coloca, né, a crença num projeto, aqui nesse caso, não é o cachorro. Que são crenças que a base de todo o projeto, vocês sempre vão trabalhar com esse conceito de crenças e objetivos a serem seguidos. Então, toda vez que você tem essas características, você sempre vai trabalhar com elas dessa forma. Bom, gente, eu vou mostrar depois, fazer pequenos vídeos, mas esse material que eu falei para vocês, que eu já fui direto, né, para o código, a gente não gravei certinho, mas o importante é que vocês tenham características do conceito, né, de crença, né, como adicionar e como remover, e como fazer a execução delas. A próxima parte que eu vou deixar um pouco para quando a gente retornar, seria a parte de comandos que eu consigo fazer com o JSON. Eu vou gravar uns vídeos menores, mostrando a adição de crença e como ela acontece, só para ficar mais detalhado, tá? Porque eu mostrei um projeto bem grande, eu vou separar ele em projetos menores, só para vocês identificarem como funciona a adição de crença. O desafio para vocês é fazer essas testes que eu falei, de fazer a divisão, de tentar fazer o oposto daquilo, lembrando que o código, ele vai estar, né, dentro do JSON, dentro da plataforma lá, dentro da apresentação, vocês vão ter todos os códigos, para vocês